A escolta, sua verdadeira família. 55 anos depois do triunfo da Revolução, hoje a família Castro é uma dinastia bem estabelecida. 7 irmãos e irmãs, incluindo Fidel, dezenas de filhos, netos e mesmo alguns bisnetos. Sem falar nos sobrinhos e sobrinhas, primos e primas. No entanto, a verdadeira família do comandante sempre foi a dos guarda-costas, que compunham sua escolta. Era de esperar. Em sua longa trajetória, ela, líder máximo, sem dúvida, passou 100 vezes mais tempo na companhia de soldados dedicados à sua proteção pessoal, 365 dias por ano, do que com a mulher e os filhos. Com alma de militar, Fidel tinha mais afinidades com os homens fardados que o acompanhavam do que com os próprios descendentes, que nunca conheceram nada além da confortável condição de filho de, e que nunca realizaram nenhum feito d'armas. Era conosco, por exemplo, seus guarda-costas e motoristas, e não com Dália ou com filhos, que El Comandante celebrava as datas de 1º de janeiro, 13 de agosto e 26 de julho. São as 3 datas fundamentais da historiografia castrista. O dia 1º de janeiro corresponde ao triunfo da Revolução, ocorrido no Ano Novo de 1959. O 13 de agosto marca o aniversário de Fidel Castro, nascido em 1926. E o 26 de julho lembra o dia do início da epopeia revolucionária antibatista, no ano de 1953, com o ataque heróico, apesar de fracassado, à caserna de Moncada, em Santiago de Cuba. Para que a importância histórica desse acontecimento fosse devidamente apreciada, Fidel fez do dia 26 de julho a Festa Nacional Cubana. A mensagem é clara. Em Cuba, a data marca o começo de tudo, o Big Bang da política. Em seu aniversário, o comandante-em-chefe gostava de estar rodeado por sua guarda pessoal. Tradicionalmente, ele e a escolta iam para a casa situada no coração da unidade 160, a mesma em que Fidel marcava encontros galantes, sem o conhecimento de Dália. Um cordeiro era assado e consumido por todos com as mãos, como na tradição árabe, e a refeição era regada a vinhos argelinos. Também participavam José Pepín Naranjo, o assistente que nunca saía do alcance de Fidel, Antônio Nunes Jiménez, o amigo geógrafo do comandante, que era um dos raros a frequentar a ilha de Caio Pietra, e Manuel Pinheiro Barbaroja, chefe do Departamento América dos Serviços de Espionagem cubanos, um dos personagens centrais do regime. Uma vez também viu o general Humberto Ortega, irmão do presidente Daniel Ortega e então ministro da Defesa do governo revolucionário sandinista da Nicarágua. No dia de seu aniversário, Fidel nunca deixava de visitar o irmão Raul e o amigo e escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez, que às vezes participava ambos do assado na unidade 160. A festa em geral durava de 3 a 4 horas. Era sempre imortalizada por uma sessão de fotos, tiradas após a entrega dos presentes de Fidel. Levava-se muito tempo para abrir todos aqueles embrulhos,
enviados por admiradores ou homólogos estrangeiros de Fidel Castro. Esses presentes chegavam às centenas, como as caixas de vinho da presidência argelina, as caixas de tâmaras enviadas pelo chefe de Estado iraquiano Saddam Hussein, ou ainda os presuntos pata negra oferecidos por um grupo de fãs espanhóis que conheciam o gosto do comandante pela iguaria ibérica. Para Fidel, este momento de relaxamento era sempre ocasião para contar algumas anedotas e recordações da infância a uma plateia que não corria o risco de interrompê-lo. El Chefe também fazia esse tipo de confidência durante os deslocamentos para a província ou para o exterior, quando a noite se prolongava depois do jantar, em pequeno comitê. O fato de estar sempre ao seu lado me permitiu acumular um conhecimento detalhado de sua biografia, inclusive em relação ao período anterior à minha entrada na escolta, em 1977. Fidel Castro é um narrador sem igual, mas também é uma pessoa que tem a repetição como característica marcante. Bastante obsessivo, reitera as mesmas histórias ano após ano. Assim, acabei assimilando algumas delas como se as tivesse vivido. Retrospectivamente, o relato dessas fatias de sua vida me revelou vários aspectos de seu temperamento, como a astúcia, a obstinação e a convicção muito sólida de que todos os meios são bons para chegar aos seus fins, inclusive a mentira. Não sei quantas vezes nos contou o caso dos 2 boletins. Dezenas, certamente. A história se passa na época em que Fidel tinha deixado a casa e a aldeia familiar de Biran, província de Holguín, na região leste do país, para ir à grande cidade de Santiago de Cuba, a 120 quilômetros de distância, onde estudou no Colégio Jesuíta Dolores. O jovem Castro morou então com o padrinho Luiz Hipólite Ibert, que era um amigo de seu pai e cônsul do Haiti naquela cidade, a segunda de Cuba. Ora, o diplomata era um homem severo, levava muito a sério o papel de padrinho e tutor, exigindo que o menino obtivesse resultados excelentes na escola para lhe dar os 20 centavos semanais para ir ao cinema e comprar doces ou revistinhas em quadrinhos. Um belo dia, Fidel disse na escola que tinha perdido o carnê de notas e recebeu um novo. A partir daquele momento, passou a manter 2 registros das próprias notas. De um lado, apresentava ao tutor um boletim falsificado, onde aparecia como o primeiro da turma, com nota 10 em todas as matérias. Do outro, imitava a assinatura do padrinho para entregar ao professor o boletim verdadeiro, devidamente rubricado. Entre os 2 mundos, a falta de comunicação era perfeita. O problema, o auge do relato que Fidel, zombeteiro, adorava contar, surgiu ao final do ano escolar, quando Luiz Hipólite Ibert quis assistir pessoalmente à cerimônia de premiação dos melhores alunos. Eis como El Chefe contava o fim da história. Então, vestimos nossas roupas mais elegantes e rumamos para o Colégio Dolores. Meu padrinho, é claro, estava convencido de que eu ganharia todos os prêmios. Sua surpresa foi total quando o diretor da escola
começou a chamar para o palco um monte de alunos, exceto eu. Era assim: História, Fulano; Biologia, Beltrano; Matemática, Cicrano; Parabéns, Bravo, etc. Durante toda a cerimônia, meu padrinho, sentado ao meu lado, ardia de impaciência, decidido a repreender o diretor. Ele estava furioso e eu não sabia como me safar. À medida que a cerimônia avançava, meu embaraço aumentava. Mas, de repente, eureka! Encontrei a solução. Como eu tinha perdido uma grande parte do primeiro trimestre devido a uma operação benigna de apendicite, expliquei que havia sido impossível incluir-me na premiação, pois meus 3 primeiros meses de aula não entraram na conta. O subterfúgio me salvou a pele. Ele acreditou, mas que sufoco! Outras das anedotas preferidas de Fidel está relacionada aos anos de juventude em Havana. Estudante universitário, ele tentava alugar um quarto mobiliado na capital com o dinheiro que o pai, rico proprietário de terras, lhe mandava. Fidel vestia a melhor roupa que tinha para se encontrar com os futuros senhorios. A fim de provar sua boa-fé e sua capacidade de pagar, ele se oferecia, tal grande senhor, a pagar no ato 2 meses de aluguel adiantado. Tendo tranquilizado os proprietários, morava na casa deles por 4 meses sem pagar nenhum centavo a mais. Depois ia embora, sem avisar, para tentar seu golpe em outro lugar. Fidel concluía a história com uma explosão de riso zombeteiro. Até hoje deve haver gente atrás de mim em Havana. Sejamos justos. As histórias nos encantavam. A maioria de seus monólogos tratava da vida de guerrilheiro, do ataque à Moncada, de Sierra Maestra, enfim, da epopeia revolucionária. Ficávamos fascinados. Ele era nosso herói. Faríamos qualquer coisa por ele. Éramos sua família ideal. A história da escolta de Fidel é tão antiga quanto a Revolução. Em 1956, quando o guerrilheiro se refugiou na Sierra Maestra, um pequeno grupo do exército revolucionário foi destacado para sua proteção pessoal. Depois do triunfo da Revolução, ou seja, depois de descer as montanhas e chegar a Havana, Fidel substituiu os seus guarda-costas guerrilheiros por militares do Partido Socialista Popular, PSP comunista, e das Juventudes Socialistas. Foi quando entraram em cena Alfredo Gamonal e José Abrantes. O primeiro morreu no acidente de trânsito, mas o segundo logo se impôs como um dos homens de confidência de Fidel. Este o nomeou chefe da escolta e, passada a invasão à Baía dos Porcos, 1961, colocou-o na direção do Departamento de Seguridad del Estado, também chamado G2, que controla toda a organização da política secreta. Abrantes cedeu então seu posto ao capitão Chico, que se chamava Benvenuto Pérez, um antigo combatente da Sierra Maestra. Nos anos 1970, ele foi substituído por Ricardo Leiva Castro, depois por Pedro Rodrigues Vargas e, finalmente, por Domingo Mainet. Era ele que dirigia a escolta em 1977, quando passei para a guarda
Pretoriana de Fidel. Na época, a proteção pessoal de Fidel Castro já era uma organização muito experiente e extremamente treinada. O primeiro anel de proteção era composto por uma tropa de 30 a 40 soldados de elite, alguns deles também motoristas. Eles acompanhavam El Comandante dia e noite, onde quer que estivesse. Na casa de Punto Cero, no Palácio de la Revolución, onde ficava seu gabinete, na ilha de Caio Pedra, em qualquer outra de suas casas na província ou no exterior durante as viagens oficiais. A escolta era dividida em duas equipes, El Grupo 1 e El Grupo 2, que trabalhavam alternadamente, dia sim, dia não, 24 horas seguidas, com revezamento ao meio-dia. A essa escala somava-se meio turno de treinamento físico. Uma semana típica era organizada da seguinte forma: treinamento físico segunda-feira pela manhã, depois início das atividades ao meio-dia até o meio-dia de terça-feira. Descanso de meio turno na terça-feira à tarde, até o novo treinamento na manhã de quarta-feira, e o início das atividades ao meio-dia, e assim por diante. Quando Fidel viajava para as províncias ou para o exterior, a escolta era evidentemente mobilizada 24 horas por dia. Fidel sempre se deslocava com, no mínimo, 14 guarda-costas, divididos em 4 Mercedes pretos automáticos. Veículo número 1. Fidel, o assistente Pepín Naranjo, um dos 3 motoristas pessoais, Jesus Castellanos Benítez, Ángel Figueroa Peranza, René Vizcaíno, e o chefe da escolta, o coronel Domingo Mainet, ou, às vezes, o médico particular, Eugênio Selman. Veículo número 2. Um motorista e 3 guarda-costas, todos de uniforme militar. Veículo número 3, idem. Veículo número 4, idem, mas os soldados ficavam à paisana e circulavam num Lada soviético de câmbio manual, com o motor turbinado para aumentar sua potência. Esse carro seguia os 3 anteriores a uma distância de 100 metros, para que a presença militar ao redor de Fidel não fosse solene demais. Quando El Comandante deixava a capital para ir à província ou à ilha Caio Pedra, nos finais de semana, um 5º Mercedes completava o cortejo. Ele transportava o médico pessoal, Eugênio Selman, o enfermeiro Wilder Fernandes, o fotógrafo oficial Pablo Caballero e o mordomo Orestes Dias, todos considerados membros da escolta. Quando Fidel ia para a província ou participava de algum evento, o grupo operacional, ou segundo anel, era mobilizado em reforço para cobrir as posições da escolta, a uma distância maior de Fidel. E quando ele visitava uma fábrica, uma escola, uma aldeia, um bairro ou um ministério, os oficiais da contra-espionagem eram chamados. Eles se colocavam à disposição da escolta, mobilizando todos os agentes de informação infiltrados no local visitado ou nos arredores. A aviação se encarregava, por sua vez, de vigiar o espaço aéreo por meio de radares. E quando Fidel estava perto do litoral ou subia a bordo de algum navio, a guarda costeira também ficava a postos. Mas voltemos à escolta propriamente dita. Na guarda pretoriana, alguns eram escolhidos não apenas em função de suas habilidades com as armas ou por seus reflexos no combate corpo a corpo. 2 guarda-costas,
Andrés Arronte Martínez e Ambrósio Reines Bettencourt tinham sido selecionados em razão de seus grupos sanguíneos. O grupo A negativo, que é um dos mais raros da espécie humana, 6% da população mundial, era o mesmo de Fidel Castro. Assim, em caso de absoluta necessidade, a presença deles permitiria realizar uma transfusão de emergência, braço a braço, com sangue fresco, para salvar El Chefe. Outra curiosidade: a escolta de Fidel contava com um sósia, sem barba e mais baixo que El comandante, Silvino Álvares. Não era, propriamente falando, sua cópia perfeita. Mesmo assim, no banco de trás de um carro e usando uma barba postiça, de longe facilmente podia ser confundido com El Líder Máximo, pois os dois tinham o mesmo perfil grego. A testa e o nariz formando uma linha reta, levemente marcada no ponto de junção entre os dois. Esse subterfúgio foi utilizado em diversas ocasiões, em especial em 1983 e em 1992, quando Fidel Castro ficou gravemente enfermo sem que ninguém ficasse sabendo, como veremos mais tarde. El comandante ficou de cama por várias semanas, em meio ao maior sigilo, e o falso Fidel foi posto no banco de trás da limusine presidencial que circulava por Havana, passando por locais populosos como o Porto, o Malecón, a Avenida Beira-Mar, a Avenida do Prado, a Quinta Avenida e também pelas embaixadas dos países capitalistas como a França ou o Reino Unido. Silvino Álvares abria a janela do carro e, de longe, saudava os passantes imitando os gestos de Fidel. A população nunca desconfiou de nada, segundo os informantes da polícia. Em matéria de subterfúgio, Fidel Castro era quase imbatível. Os livros de histórias contam que, quando os jornalistas americanos vinham entrevistá-lo clandestinamente nas montanhas da Sierra Maestra, o guerrilheiro preparava uma cena, ensaiada com perfeição. Colocava os soldados ao fundo, circulando em todos os sentidos, criando um efeito de massa que fazia seus interlocutores acreditarem que a tropa rebelde era muito maior do que na realidade. As técnicas de manipulação da informação estão no centro do trabalho de proteção de qualquer alta personalidade, mas não de maneira tão sistemática quanto em Cuba, onde cada deslocamento de Fidel era concebido com o objetivo de enganar o público a respeito do horário, do local e do meio de transporte utilizado. Quando o comandante em chefe falava em público, sua chegada era anunciada para uma dada hora, mas ele sempre acontecia antes ou depois do previsto. Da mesma forma, era comum divulgarem que ele chegaria de helicóptero quando vinha de carro. Outro exemplo: em viagens para o exterior, prevíamos sempre 2 ou 3 lugares diferentes para sua hospedagem, 2 reservas de hotel e a residência da Embaixada de Cuba, antes de escolher uma delas na última hora, a fim de desorientar qualquer pessoa que, por alguma razão, quisesse conhecer de antemão o lugar onde Fidel planejava passar a noite. Mesmo em Havana, quando ia diariamente ao Palácio da Revolução, saindo de Punto Cero, uma dezena de quilômetros separava os dois endereços. O itinerário utilizado mudava no último minuto, de modo que nem mesmo os próprios guarda-costas sabiam o caminho escolhido
pelo chefe da escolta. Além disso, os 3 carros do cortejo mudavam o tempo todo de posição, para que ninguém soubesse em que veículo, no da frente, no do meio ou no de trás, estava el líder máximo. Até 1979, o carro de Fidel era facilmente identificável. Ele circulava numa pesada limusine soviética preta da marca ZIL, idêntica às utilizadas pelos representantes da União Soviética. Ela lhe havia sido oferecida pelo número 1 do Kremlin, Leonid Brezhnev. Nós, os membros da escolta, andávamos de Alfa Romeo cor de vinho, modelos 1750 e 2000, leves, rápidos, ágeis. 2 anos depois que entrei para o serviço de Fidel, a frota automotiva foi inteiramente renovada. Ao fim da 6ª cúpula do movimento dos não alinhados, ocorrida no início de setembro de 1979, em Havana, o presidente iraquiano Saddam Hussein ofereceu ao colega cubano um Mercedes-Benz 560 SEL, blindado, que trouxera consigo de Bagdá. Depois disso, Fidel ordenou a 2 mecânicos da oficina número 1 da Direção de Segurança Pessoal, os agentes Socarras e Alvares, que fossem à Alemanha Oriental comprar outros Mercedes-Benz 500 usados, para substituir os Alfa Romeo, que se tornavam obsoletos. Conforme o procedimento de segurança aplicado a todos os veículos oficiais repatriados para Cuba depois de temporadas no exterior, os Mercedes foram enviados à garagem da unidade 160 para averiguações detalhadas. Eles foram sistematicamente e totalmente desmontados, até o último parafuso, para verificar se nenhum microfone ou explosivo havia sido colocado no forro de uma porta, dentro de um banco, no painel de bordo, embaixo do chassi ou dentro do motor. Depois do sinal verde dos especialistas em detecção de explosivos, os Mercedes finalmente puderam ser remontados e depois utilizados. A potência de fogo da escolta tampouco era negligenciável. Quando Fidel Castro andava de limusine blindada, dispunha de um fuzil de ataque soviético Kalashnikov, de coronha dobrável, calibre 7,62 milímetros, sempre a seus pés, com 5 carregadores de 30 munições cada. A arma nunca o abandonava. Ficava sempre no mesmo lugar, inclusive quando Fidel convidava uma personalidade estrangeira a subir no carro. Aquilo, sem dúvida, devia impressionar muito. Fidel sempre se sentava no banco de trás, à direita. Bem atrás dele, na altura de seu ombro direito, ficava uma pistola Browning 9 milímetros e 3 carregadores de 13 balas. O banco da frente abrigava, além disso, uma segunda Kalashnikov calibre 5,45 milímetros e 5 carregadores de 30 cartuchos aos pés do chefe da escolta, Domingo Mainet, que ocupava o lugar do carona. A isso se somava as armas de todos os guarda-costas. Cada um levava uma pistola Browning na cintura e, dependendo da situação, uma Kalashnikov a tiracolo. Além disso, na época, o bagageiro do Mercedes presidencial sempre guardava uma mala preta com uma Kalashnikov AKM, com coronha de madeira e calibre 7,62 milímetros.
bem como 5 carregadores de 40 cartuchos. Esse fuzil de assalto era a arma pessoal de Fidel, a que ele utilizava durante os exercícios de tiro que praticava com regularidade, a mesma que levava para casa todas as noites. Dália avisava de nossa chegada por rádio. Esperava-o na frente da casa da família, como uma esposa devota. Seguindo um ritual imutável, Fidel a beijava na boca, depois entregava-lhe a arma. Em seguida, ela ia religiosamente guardá-la no quarto do casal, no primeiro andar. Em Punto Cero ou em qualquer viagem, o chefe de Estado sempre dormia com a Kalashnikov ao lado da cama, ao alcance da mão. O bagageiro da Mercedes de Fidel abrigava, ainda, um estojo médico, sob a responsabilidade de seu médico e de seu enfermeiro. Botas extras, um traje civil, 2 ou 3 uniformes militares, gravatas, bonés militares, 3 mudas de roupas de baixo, além de uniforme completo de basquete, pelo menos até Fidel decidir parar de jogar devido a uma lesão no dedo do pé, em 1982. Por fim, um dos veículos tinha uma geladeira com refrigerantes, cervejas, garrafas de água e leite de vaca, 1 litro de leite de cabra e iogurtes naturais ou de limão, um dos preferidos do chefe. Para encerrar com os veículos da escolta, seria absolutamente falso dizer, como já ouvi em Miami, da boca de pseudo-especialistas em castrismo, que a limusine presidencial transportava granadas ao alcance da mão de Fidel. Como tantas outras bobagens ditas a respeito, essa não passava de uma elucubração, uma besteira, uma fantasia. Mas uma coisa é certa: todas as informações deste livro se baseiam em coisas vistas e vividas, em dados concretos, não em boatos ou testemunhos de segunda mão. Posso dizer, eu estava lá. No esquema de segurança do chefe de Estado cubano, eu ocupava um lugar particular, privilegiado, sobretudo devido às minhas 3 faixas pretas: judô, karatê, combate corpo a corpo. Minhas qualidades de atirador de elite e minha devoção total à revolução. Rapidamente recebi a função de guarda-costas pessoal de Fidel, a honra suprema. Entre os 30 a 40 homens da escolta, eu era o primeiro guarda-costas, para aproveitar o termo que se usaria para falar do primeiro violino de uma orquestra. Assim que descíamos do carro, eu devia me posicionar ao lado ou logo atrás de Fidel, a fim de evitar qualquer imprevisto e ser seu último escudo. Por 17 anos, estive na primeira fila. Guarda-costas zeloso, logo percebi que era possível melhorar ainda mais a proteção pessoal do chefe. Falei sobre isso ao chefe da escolta, Domingo Mainet, e fizemos alguns ajustes. Por exemplo, na escolta do Ministério do Interior, eu tinha aprendido que era preciso estar atento ao olhar das pessoas. Os olhos não refletiam a alma e as intenções de todos. Na ativa, porém, descobri que o perigo vinha das mãos e não dos olhos. Ora, se um agente inimigo bem treinado conseguia facilmente disfarçar as expressões faciais, era-lhe mais difícil dissimular os movimentos das mãos. E com frequência, aliás, ele nem pensava nelas. Esse aspecto logo foi integrado à formação geral dos guarda-costas cubanos. Desde então, são ensinados a prestar atenção nas mãos das pessoas que compõem uma multidão.
também fui responsável pela modificação das posturas de tiro. Originalmente, sacávamos as pistolas com as pernas flexionadas para maior estabilidade. No treinamento, chamei a atenção de Fidel para o fato de que, flexionando as pernas, perdíamos alguns preciosos centímetros que nos permitiam escudá-lo melhor. Fidel admitiu a pertinência de minha observação. A partir de então, seus guarda-costas aprenderam a manter as duas pernas estendidas durante os treinamentos. Em última instância, era sempre Fidel que decidia tudo o que dizia respeito à guarda pretoriana, desde a escolha dos homens até as armas utilizadas. Nem o ministro do Interior, nem o diretor da Segurança Pessoal, nem o chefe da escolta podiam tomar iniciativas sem sua aprovação. Em muitos casos, o chefe da escolta não passava de um transmissor da vontade do comandante. Dália, por sua vez, tentou várias vezes se intrometer nos assuntos internos da escolta, mas Fidel nunca lhe deu ouvidos, e foi bem melhor assim. Sendo o primeiro guarda-costas, era lógico que eu me tornasse também chefe de carro. Como o nome indica, el chefe de carro ocupava a posição hierárquica mais elevada no veículo que estava. Era quem coordenava com os outros chefes de carro o movimento do cortejo motorizado. Em paralelo, outra responsabilidade me foi confiada, a de preparador físico da escolta. Ou seja, eu determinava o programa de treinamento esportivo. No mínimo 4 horas por dia de corrida, musculação e combate corpo a corpo, das 8 ao meio-dia. E naturalmente me impus também como professor de tiro. Todas as manhãs íamos ao campo de tiro para exercícios de pé, agachados e deitados, em alvos fixos ou móveis. Treinávamos com todos os tipos de arma, pistolas, fuzis, metralhadoras, imóveis ou em movimento, ou até mesmo correndo. Alguns treinamentos se davam na Ciudadela, uma aldeia fantasma que ficava perto da cidade de Mariel, entre a estrada Pan-Americana e o mar, a cerca de 20 quilômetros de Havana. Também utilizada por soldados das tropas de choque cubanas. A cidadela parecia um cenário de cinema, com prédios vazios, no alto dos quais se liam as letras CDR, Comitê de Defesa da Revolução, uma falsa clínica e uma estrada de ferro. Era o lugar ideal para simular combates urbanos, com carros em movimento e atiradores escondidos nos telhados. Para aumentar o realismo, a réplica de um vagão em tamanho natural tinha sido instalada nos trilhos e era movimentada com um alvo móvel. A Ciudadela abrigava vários campos de tiro com fuzil, pistola metralhadora, lança-granadas e lança-foguetes, até uma distância de 500 metros. As estradas que passavam pelo local, costeando o mar, também permitiam atirar a partir de carros em alta velocidade. Um dos exercícios desenvolvidos por mim consistia em sacar a arma, carregá-la, atirar, acertando na mosca e colocá-la no coldre, tudo em menos de 3 segundos. Pessoalmente, ultrapassei em pouco tempo as 4 horas diárias de treinamento obrigatório, forçando-me a correr e atirar nos dias de descanso, para estar sempre afiado ao máximo, dar o exemplo e consolidar minha posição hierárquica dentro da organização. Voluntariamente abri mão de quase todos os meus
meio turnos de repouso e de meus dias de descanso para trabalhar 6 dias por semana, às vezes mais. Quando prevíamos as futuras viagens de Fidel Castro para o exterior, cabia a mim, enquanto preparador físico, selecionar os soldados do grupo que teriam a honra e o privilégio de participar do deslocamento oficial, enquanto os outros, com menor desempenho a meus olhos, ficariam em Cuba. Certamente, isso deve ter provocado inveja e despertado algum rancor. A partir de meados dos anos 1980, acrescentei mais uma função ao meu leque de competências. Fui designado para o papel de precursor. O precursor era aquele que viajava na frente como um batedor, para fazer todos os preparativos necessários à segurança do presidente Castro, antes que ele chegasse ao país de destino. Precisava, por exemplo, fazer um reconhecimento da capital visitada, determinar os trajetos mais seguros, verificar que nada faltasse à delegação cubana e que ela não fosse exposta a nenhum risco. Portanto, também era eu quem alugava casas ou reservava hotéis, sempre velando pela segurança das entradas e saídas dos prédios. Com uma mala de dinheiro vivo na mão, cheguei a comprar algumas casas, especialmente na África, quando julgava que esta seria a melhor maneira de garantir a segurança de Fidel durante a noite. Eu não era o único com essa missão. La Avanzada, isto é, o grupo percursor, em geral contava com 6 oficiais, um chefe da equipe médica, um responsável pelos alimentos, um especialista da técnica, encarregado de instalar ou detectar microfones, eu mesmo, o diretor da segurança pessoal, na época o general de divisão Humberto Francis Pardo, que tinha vários milhares de homens sob suas ordens. Nessa delegação, com exceção do general Francis, o elemento principal era aquele que representava diretamente a escolta de Fidel, ou seja, este que vos fala. Pois, lembremos que não existia nada mais importante do que a segurança do comandante em chefe. Com meu colega da técnica, eu mesmo esmerava sobretudo na busca de eventuais microfones ocultos. Ao longo de toda a minha carreira, encontrei apenas 2. Um dissimulado no marco de uma janela do quarto de Fidel, num hotel em Madrid. O outro no teto falso da residência do embaixador de Cuba em Harare, no Zimbábue. Último detalhe. Nos países visitados, La Avanzada evidentemente recebia o apoio dos oficiais de informação apostos na Embaixada de Cuba. Sempre me pareceu que Fidel esteve satisfeito com meu trabalho, pois mais de uma vez, quando eu o recebia ao descer do avião, ao pé da escada, ouvi-o exclamar: "Ah, Sánchez, está aqui? Muito bem. Então está tudo em ordem. Diga, Sánchez, alguma sugestão?" Então eu relatava a situação de todos os aspectos relativos à logística, à segurança, aos seus deslocamentos. Uma vez, por exemplo, aconteceu-me de aconselhá-lo a não dirigir a multidão em dado momento da visita oficial, pois nossos agentes de informação tinham descoberto que falsos simpatizantes queriam atraí-lo até eles com gritos de "Viva Fidel!". Fidel era particularmente sensível a esse tipo de aclamação, para insultá-lo quando estivesse à frente deles. Geralmente era também quando ele descia do avião que eu lhe apresentava as opções de alojamento que havia verificado.
mas ele me confiava o cuidado de decidir por ele. No seio da família da escolta, minha carreira conheceu uma regular progressão ascendente. Tenente em 1979, fui promovido a capitão em 1983, a major em 1987 e a tenente-coronel em 1991. E tenho certeza de uma coisa: sempre fiz um bom trabalho. Em 1986, o general da divisão Humberto Francis Pardo, que, enquanto comandante da Direção-Geral de Segurança Pessoal, era um dos mais importantes dirigentes de Cuba, me fez redigir um relatório expondo minha visão de como deveria ser a escolta de um chefe de Estado. Minhas palavras agradaram tanto que, depois de lê-las, ele me pediu que desse uma conferência para todo o Estado-Maior da Segurança Pessoal, isto é, para todos os chefes de escolta de todos os dirigentes cubanos. Algumas vezes, Fidel recompensou meus serviços com medalhas. Quando voltamos do Brasil, onde Fidel assistiu em 1990 à posse do presidente Fernando Collor de Mello, fui, por exemplo, condecorado pela excelência de meu trabalho em Brasília. Em novembro de 1992, venci o concurso nacional de melhor atirador de pistola de guerra a 25 metros, estabelecendo um recorde absoluto de 183 pontos, de um total de 200. Isso me valeu a distinção de atirador expert, que nenhum outro soldado cubano jamais havia recebido antes. Eu estava longe de imaginar que, apenas 2 anos depois, seria atirado na prisão como um simples delinquente de direito comum. Mas não tenhamos pressa. Já expliquei que minha função de primeiro guarda-costas se estendia a missões debaixo d'água, durante as caçadas submarinas em Caio Pietra, quando devia proteger Fidel das moreias, dos tubarões e das barracudas. Mas, e no âmbito menos esportivo, a mais importante de minhas responsabilidades foi, sem sombra de dúvidas, a de guarda da libreta. Neste caderno de bolso, 13 por 18 centímetros, de capa cinza, cabia-me registrar todas as ações de Fidel ao longo dos dias. A hora do despertar, o cardápio do café da manhã e de todas as refeições, a hora da saída para o Palácio de la Revolución, a da chegada ao local, o itinerário seguido pelo cortejo presidencial em Havana, o nome das pessoas recebidas em audiência, o horário e a duração de cada encontro, bem como os temas abordados. Quer telefonasse ao número 1 do Kremlin, Mikhail Gorbachev, quer conversasse com o ministro do Interior, José Abrantes, ou visitasse o amigo Gabriel Garcia Marques, em sua casa havanesa, eu sempre devia registrar sucintamente os assuntos das discussões. Esse trabalho de escriba era um verdadeiro sacerdócio. Às vezes, envolvia os detalhes mais insignificantes. Em Caio Pietra, eu devia, por exemplo, registrar, sem falta, o número de peixes pescados pelo senhor do local. 10 lagostas, 4 pargos, 3 garoupas, etc. Também devia anotar o nome, a procedência e o ano dos vinhos sempre que Fidel abrisse uma garrafa. Quando eu estava ausente, em minhas horas de repouso,
Meu substituto do grupo 2 anotava tudo em folhas soltas. No dia seguinte, eu sintetizava as informações recolhidas por ele e as transcrevia na libreta. De 1977 a 1994, mantive em dia esse famoso caderno cinza. Isso me permitiu ter um conhecimento aprofundado, hora a hora, da vida de Fidel Castro. Depois que todas as páginas da libreta estivessem preenchidas, o caderno era amarrado com um pacote de presente, selado com cera e enviado ao serviço de documentação do Palácio de la Révolution. Ali era guardado para a posteridade ao lado de centenas de outros cadernos no mesmo formato. A íntegra da vida del comandante ocupa, portanto, vários metros quadrados de prateleiras em algum lugar do Palácio Presidencial em Havana. Lá devem estar também todas as gravações em áudio efetuadas a pedido de Fidel, mas sem o conhecimento de seus interlocutores, pois ele, quando possível, registrava em fitas magnéticas todas as suas conversas importantes. Isso graças a um equipamento de som instalado em seu gabinete, ou graças aos mini gravadores que nós, da escolta, sempre levávamos em nossa bagagem. Prudente, Fidel também tinha dado instruções precisas sobre o que fazer caso o comunismo cubano colapsasse. Prioritariamente, era preciso destruir esses arquivos. Se a escolta de Fidel constituía sua única verdadeira família, preciso reconhecer que o mesmo se dava comigo. Completamente devoto à revolução, eu dedicava pouco tempo aos meus. Eu tinha um emprego maravilhoso. Ação, viagens, espionagem, contra-espionagem e tudo isso no centro do poder. Enfim, todos os ingredientes de um bom filme reunidos. A cereja do bolo. Eu havia adquirido certa notoriedade. Como sempre aparecia atrás do líder máximo nas fotos ou na televisão, era famoso em meu bairro. Lembro que na época em que ainda não tínhamos nos mudado para o nosso próprio apartamento e morávamos na casa da minha mãe, as vizinhas bonitas aproveitavam qualquer pretexto para passar em nossa casa, de preferência na ausência de minha esposa, para verificar se, por acaso, eu não estava por ali. Mas minha adorada ex-mulher pode ficar tranquila. A revolução e o serviço a Fidel não deixavam tempo nem para essas coisas. Muitas vezes me perguntaram se Fidel representava para mim um pai substituto. Sempre respondi que não. Ele representava muito mais. Para mim, ele era um Deus. Eu bebia todas as suas palavras, acreditava em tudo o que dizia, seguia-o por toda parte e teria morrido por ele. Em dado momento, meu maior desejo foi realmente parecer salvando sua vida. Eu acreditava cegamente nos nobres ideais da Revolução Cubana e podia recitar sem muitos questionamentos todo o catecismo anti-imperialista da época. Abri os olhos mais tarde. Naquela época, estava absorvido demais por meu trabalho e fascinado demais por Fidel para desenvolver qualquer senso crítico. Dentro da escolta, o convívio era excelente, ao menos durante todo o período do reinado de Domingo Mainet, isto é, antes da chegada, em 1987, de seu imbecil sucessor, José Delgado Castro, o mais incapaz dos chefes. Incompetente, intriguista, covarde, estúpido, ciumento
E a lista continua, que Fidel já teve à frente de sua escolta. Felizmente, como já disse, na realidade o verdadeiro chefe da escolta de Fidel era o próprio Fidel. Seja como for, meus colegas e eu sempre visávamos a excelência e, mesmo sob o reinado do imbecil José Delgado Castro, acredito que a tenhamos atingido. Nossos próprios colegas estrangeiros, inclusive agentes da CIA, disseram e escreveram que os serviços cubanos, em um sentido amplo, faziam parte da elite mundial, ao lado dos 5 grandes: Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha, França e Israel. É verdade que nos inspirávamos principalmente nos métodos do Secret Service americano e do Mossad israelense, mas também dos serviços franceses e do MI5 britânico. Em contrapartida, a experiência da KGB em matéria de proteção de altas personalidades não tinha, a nossos olhos, nenhum valor ou utilidade. Os russos não podiam nos ensinar nada, pois a União Soviética, as aparições públicas das autoridades eram raras, estáticas, cronometradas, regradas como uma partitura musical, sem um único contato direto com a multidão ou qualquer tipo de improvisação e espontaneidade. Em suma, o oposto de Fidel. Homem instintivo e impulsivo que penetrava na multidão, sem avisar e se expunha a todo tipo de acasos e perigos. Nem preciso dizer que analisávamos minuciosamente todas as tentativas de atentado, exitosas ou não, contra chefes de Estado ou personalidades do mundo inteiro. John e Robert Kennedy, 1963 e 1968, Anastácio Somoza, 1980, João Paulo II, 1981, Indira Gandhi, 1984, ou o candidato à presidência da Colômbia, Luiz Carlos Galán, 1989. Quanto ao atentado do Petit Clamart contra o general de Gaulle, 1962, num subúrbio de Paris, nós o estudamos sob todos os ângulos possíveis. Idem para a emboscada a Pinochet, no Chile, em 1986, elaborada com a ajuda de Cuba. Lembro que meus colegas e eu sentíamos uma sincera admiração pelos motoristas dos 2 presidentes, que tinham demonstrado sangue frio, reflexo e coragem extraordinários para salvar a vida de seus chefes. Imaginar, antecipar, prever e evitar qualquer tipo de ataque a Fidel Castro era nossa preocupação constante naqueles tempos de Guerra Fria, principalmente nos anos 1980, quando o presidente americano Ronald Reagan, 1980-1988, havia jurado a derrubada do comunismo internacional. O risco era real. Ora, sabíamos perfeitamente que um dos principais pontos de vulnerabilidade de Fidel era Caio Piedra, sua ilha de veraneio, caso viesse a ser descoberta. Vários tipos de ataque eram possíveis. Um bombardeio à ilha com um avião de turismo, tipo Cessna, voando a baixa altitude e, portanto, impossível de ser detectado pelos radares. Um ataque de uma lancha rápida nos bombardeando com uma canhoneira. Uma operação especial de mergulhadores submarinos inimigos que viriam colocar explosivos durante a noite no Aquarama 2, o iate de Fidel, para detoná-los quando ele subisse a bordo.
Para diminuir os riscos de bombardeamento, um plano de evacuação havia sido elaborado, pois a ilha não possuía refúgio ou abrigo antiaéreo. A ideia era simples: conduzir Fidel a 200 metros da casa principal para escondê-lo numa zona pantanosa. Ali, protegido pela vegetação, invisível para quem o visse do céu, um pier fora construído para que Fidel pudesse se refugiar a seco e esperar que a primeira carga passasse. Imediatamente depois, a evacuação da ilha seria iniciada. A ideia era desatracar todas as embarcações e decolar todos os helicópteros presentes, a fim de confundir o inimigo. Claro que Fidel não estaria em seu iate, mas numa embarcação menor e mais discreta. Uma variante desse cenário também fora imaginada. Fidel ficaria na ilha enquanto todos os veículos motorizados se afastassem, para dar a ilusão de que estava fugindo. E ele seria recuperado algumas horas ou dias depois por um comando cubano. Desnecessário dizer que Fidel, que quase desencadeou um conflito nuclear durante a crise dos mísseis em 1962, previa todos os cenários possíveis, inclusive o de uma guerra regional ou mundial. Um abrigo antiatômico fora, portanto, construído em Havana, embaixo do Palácio da Revolução. Nesse bunker se refugiaria um conselho de guerra que reuniria Fidel, Raul, os principais ministros e os altos dirigentes das três armas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Esse abrigo, de no mínimo 1.000 metros quadrados, era grande o suficiente para abrigar gabinetes e salas de reunião, um dormitório, uma sala de jantar, uma cozinha, banheiros e um war room, de onde Fidel supervisionaria as operações. A 6 metros de profundidade, um túnel secreto de 200 metros de comprimento, que passava por baixo da Avenida da Independência, também ligava o Palácio de la Révolution ao Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, dirigido por Raul Castro, que também dispunha de um abrigo antiatômico. Em caso de conflito, a escolta de Fidel imediatamente trocaria os Mercedes-Benz pelos Land Rover, modelo Cruiser, armados de lança-foguetes RPG, fuzis metralhadoras RPK e lança-granadas de calibre 30 a 40 milímetros. Em tais circunstâncias, eu continuaria no cargo de chefe de carro, mas à frente de um 4x4 britânico com capacidade para 8 homens, um motorista, 6 guarda-costas, sendo 3 franco-atiradores ou snipers, e eu. Fidel, por sua vez, faria todos os deslocamentos no veículo blindado militar. A segurança da família de Fidel não fora esquecida. Em caso de conflito internacional, Dália e os filhos poderiam escolher entre 2 abrigos. O primeiro ficava numa casa desocupada em Punta Brava, a mesma onde ele havia instalado Dália em 1961, quando ela chegou à capital, logo antes de morarem juntos. O outro abrigo ficava no subsolo da Casa del Galego, uma residência localizada bem na frente da Unidade 160, onde Fidel costumava festejar seu aniversário com a escolta. Ao contrário do que diziam os boatos, a casa dos Castro, em Punto Cero, não era dotada de nenhum abrigo antiaéreo. Por motivos óbvios. Quem seria tão estúpido a ponto de se esconder na própria casa? Tínhamos consciência, além disso, de que o perigo poderia se apresentar sob a forma banal de uma refeição. Por isso, todos os alimentos consumidos por Fidel eram e continuam sendo submetidos a análises
bacteriológicas e químicas antes de servidos à mesa. Estes testes eram efetuados pelo célebre Centro de Pesquisa Médico-Cirúrgico, na zona oeste de Havana, a apenas 1 quilômetro da propriedade dos Castro. Da mesma forma, precauções eram tomadas em relação às caixas de vinho que Fidel recebia de presente. A escolta colhia alguns frascos ao acaso para verificar se não havia explosivos ou veneno. De tempos em tempos, um motorista da unidade 160 era designado para testar a bebida. Como os reis da Idade Média, Fidel tinha sua cobaia. Mesmo a comida produzida dentro de Punto Zero era objeto de uma vigilância específica. Veterinários cuidavam da boa saúde das galinhas e das vacas criadas na propriedade, enquanto os frutos e legumes cultivados nas 6 estufas do jardim eram sistematicamente lavados com ozônio graças a um dispositivo especial que permitia eliminar os resíduos contaminantes, pesticidas, fungicidas, e, com isso, evitar o máximo possível os riscos de câncer. Do mesmo modo, a água do poço do jardim era analisada com regularidade. Todas essas medidas de precaução levam a pensar que Fidel Castro estava cercado de inimigos e que vivia sob a ameaça permanente de tentativas de envenenamento. Exatamente. Por muito tempo, sem dúvida, até o início dos anos 1990. A CIA multiplicou seus planos de assassinato, sem que nenhum desse certo, como os próprios serviços secretos americanos admitiram. Nos anos 2000, alguns arquivos secretos americanos sobre o assunto de fato foram desconfidencializados e vieram a público. Mesmo assim, não devemos concluir que Fidel só tinha inimigos. Pelo contrário, seus apoiadores, espalhados pelo mundo inteiro, constituíam uma família estendida, muito mais ampla que a de seus guarda-costas. Vi vários membros desfilarem por Havana, fossem dirigentes revolucionários, guerrilheiros latinos ou terroristas bascos. Esses discípulos o consideravam o mais importante líder do Terceiro Mundo e o mais experiente dos guerrilheiros anti-imperialistas. Para eles, Fidel era muito mais que um chefe de família. Era um chefe de guerra ou de guerrilha, sempre disposto a prodigalizar seus sábios conselhos em matéria de subversão.